Vamos falar de vinho, vamos falar hoje no nosso podcast No Mundo do Vinho Decanter de um terroir brasileiro, Serra do Sudeste. Serra do Sudeste. A Serra do Sudeste ela tem a referência, a distinção de ser a única área fora da França que a Chandon tem territórios, tem propriedades. Eu sou o chefe Nicolette. Eu sou o sommelier Gabriel Moser. Aqui a gente fala de vinho. Sem complicação. Sejam bem-vindos ao podcast No Mundo Vinho Decanter. E vamos falar sobre o que hoje, Gabriel? Olha, a gente falou há 2 episódios atrás sobre os terroirs gaúchos. Serra do Sudeste, Campanha, Vale dos Vinhedos, Serra Gaúcha e agora vamos... E Serra de Cima. Serra de Cima. E vamos então hoje pegar um deles e destrinchar mais, é isso? Sim, a ideia é a gente destrinchar bem o ambiente, o universo gaúcho, né? Então vamos lá. Primeira pergunta que eu te faço. Aonde é a Serra do Sudeste? Além de ser no Sudeste do Rio Grande do Sul, é claro. Perto do quê? Que cidades tem ali? E depois já emenda quais as características de lá. Primeiro vamos falar de polêmica. O Instituto Geográfico Gaúcho, ele considera a Serra do Sudeste uma série de cidades. Dentro dessas cidades que produzem vinhos, ele considera Encruzilhada do Sul, considera Pinheiro Machado, e daí tem a polêmica, que é Candiota. Segundo... Que ela está o quê? Na fronteira? Ela é a fronteira... Com a campanha. Com a campanha, fronteira com o Rio Grande do Sul. No Instituto Geográfico Gaúcho, ela está como Serra do Sudeste, mas foi feita recentemente uma indicação geográfica de território da campanha da Gaúcha, e Candiota entrou na IGT da campanha gaúcha. Então, será que a região ali, aquela fronteira, vai produzir vinhos com 2 características, de repente, ou com algumas características de um de outro? Tem que esperar. O tempo vai dizer. Sem dúvida. O relevo não é um relevo genuíno de campanha, mas só que como a indicação geográfica territorial da campanha da Gaúcha estava muito mais elaborada, e a gente fala, quando for falar de campanha gaúcha, a gente só fala o porquê disso. Na verdade, a gente vai dar algumas pistas hoje. Ela acabou entrando junto com a indicação geográfica da campanha gaúcha. Mas, inclusive, a gente tem uma grande referência lá, que é o Bueno Wines. Já ouviu o apresentador Galvão Bueno? Todo o nosso público já ouviu. Então, ele tem uma vinícola lá que começou com uma parceria dele com a Miolo. E ele se autodenomina até no site da Bueno Wines como campanha gaúcha, embora tenha essa coisa. Inclusive tem um texto da ABS São Paulo, Associação Brasileira de Sommeliers, que faz esse disclaimer, esse alerta, falando que a Candiota pertence geograficamente à Serra do Sudeste. Vamos lá. Principais características de clima de lá e as uvas que se adaptaram àquela região. Para começar, eu vou sugerir, a gente está com o rótulo da vinícola Hermann. Da Serra do Sudeste? Perfeitamente. Que uva que é isso? Pinheiro Machado Alvarinho. Uma casta portuguesa. Uma casta portuguesa. E a história dessa vinícola tem muito a ver com o começo da exploração viticultura da região. O senhor Adolar Hermann, proprietário e fundador da Decanter, ele não se imaginava dono de vinícola. Ele, um dos maiores importadores do Brasil, não ia se meter na produção. Ele se viu dono de vinícola. O que acontece quando começou ali a exploração da Serra do Sudeste, teve 2 principais agentes. Um foi a Chandon, que ali identificou... gigante francesa, né? Exato, identificou um ótimo terroir para fazer a produção de Chardonnay e de Pinot Noir.
Que são os dois vinhos que compõem principalmente a estrutura dos espumantes, né? Exato, são as duas uvas principais utilizadas para fazer espumantes. E isso foi uma história que a gente vai contar em paralelo. Mas a primeira história que a gente tem que contar é a da Hermann. O seu Adolar, ele antes trabalhava como diretor de uma grande empresa aqui de Blumenau. E ele viajava o mundo inteiro. E nessas viagens, ele conheceu um casal europeu cujo proprietário, o marido tinha morrido. E ele tinha alguns vinhedos lá em Portugal. E tendo esses vinhedos em Portugal... Tá bom. Tendo esses vinhedos em Portugal... eles resolveram fazer investimentos no Novo Mundo, no caso do Rio Grande do Sul, e no caso em Pinheiro Machado, para desenvolver caça, desenvolver territórios e eventualmente ganhar dinheiro, né? Que ninguém atravessa o oceano se não for para isso, não morando aqui, ó. E daí ele começou a fazer várias experiências, e ele vendia mudas de vinhas em Portugal. E ele trouxe para Pinheiro Machado e plantou um monte. E ele morreu. E daí a viúva dele resolveu fazer por a venda e contactou um brasileiro que ela conhecia lá do sul do Brasil. Contactou o senhor Adolar para ajudar a vender. E daí eles foram fazer o primeiro levantamento e foi constatado que o terreno tinha várias questões ambientais que acabavam afugentando comprador convencional. Eventuais investidores. A gente está falando isso final da década de 90. E daí ele contratou o Anselmo Mendes, que é um enólogo português, para avaliar também. Primeiro ele tentou achar, não achou, e todo mundo colocava defeito na propriedade. Os vinhedos estavam deploráveis, estavam abandonados. E daí começou uma negociação, etc. Ela falou, não, tudo que você vê de defeito, de problema, você pode abater do preço, porque eu preciso vender. E no final eles não acharam comprador, e o seu Adolar acabou ficando com os vinhedos. Acabou comprando os vinhedos e contratou o Anselmo Mendes, um enólogo português, para avaliar. E lá tinha de tudo. Tinha uva que para fazer espumante que não se fazia mais espumante, tinha uva que baixa produtividade e mercadologicamente desinteressante, porque não tem público para isso. Então o Anselmo Mendes foi um trabalho de 2 anos iniciais. De limpeza e cadastro, entendeu o que era aquilo. Literalmente arrancar vinhedos fora e plantar novos e avaliar o que tinha lá. E elas tantas, ele falou, opa, isso aqui é alvarinho. Português, conheceu alvarinho, né? E daí vamos tomar para ver como é que vai ficar. E esse será que é Não, das vinhas iniciais? Das vinhas, sim, mas não da safra. Essa safra aí que a gente vai degustar, tá no rótulo, é 2021. E você vê um teor alcoólico 13,8 que indica uma excelente maturação da uva, né? Extremamente balanceado. Extremamente balanceado. E então então foi essa a história da Hermann, como eles começaram ali Isso foi antes de ter na Serra Catarinense? Antes de ter propriedades aqui em Santa Catarina? A Quinta da Neve eles venderam recentemente. Eu fui, após a venda, eu fui lá, inclusive. Já foi? Não. Para quem não sabe, o nosso público, a Quinta da Neve é uma vinícola que foi premiada até pelo Chardonnay. Ela fica no município de São Joaquim e ela fica a 20 quilômetros do asfalto. É um chão. E os investidores que compraram pretendem fazer um projeto similar ao que a Terra fez aqui em Santa Catarina, que a gente fala no episódio específico. E daí o Anselmo Mendes falou, vamos produzir vinhos alvarinho na... E foi o surgimento da Serra do Sudeste como região vinícola, ou já existia anteriormente, antes desse português,
levar essas vinhas? Já existia uma produção organizada lá? Tá. Vamos então traçar. A gente vai. Sabe aqueles filmes americanos que começam a contar várias histórias e depois no final junta tudo? É mais ou menos a minha ideia para o podcast de hoje. Então, essa é a história do Herman. É assim, caso fortuito, aleatório. Caiu no colo dele por uma força do destino. Não, mora em Blumenau. Não produzia, conhecia do mundo de vinho, mas como distribuidor e importador. Exato. Tem gente que passa a vida inteira só fazendo uma coisa da vida e faz muito bem. Exato. E inclusive o Adolari, originalmente, ele não era do mundo do vinho. Ele trabalhava no setor têxtil. E acabou caindo e começou a fazer. E hoje toda a safra se esgota. Inclusive, essa é uma das primeiras garrafas da safra 2021. E a 2020 já encerrou. Eles não conseguem manter por muito tempo os rótulos porque acabam. E além disso, a Vinícola Hermann ela tem toda a rede de 25 lojas da Decanter, mais as lojas revendedoras, que não são necessariamente lojas Decanter, em todo o Brasil que revendem esses rótulos. E é um dos poucos produtores de Alvarinho no Brasil, e você vê que é um vinho delicioso, super equilibrado. Você que é chefe, com que você harmonizaria, chefe? Olha, eu acho que eu vou... Um franguinho, não, eu acho que tem um peixe que eu gosto, são peixes leves, um haddock, um peixe, até eu usaria até um fish and chips, só fish and chips, só o peixe fresco, envolto em massa crocante. Ele é muito aromático, acidez necessária e boa, né? É ótimo para você salivar e bom para o churrasco também. Quem disse que não, né? Franguinho. O proprietário da rádio aqui, o Thiago, ele falou: Gabriel, você só toma Taná e Cabernet Sauvignon e Malbec com churrasco? Eu falei: eu prefiro, mas tem vinho, às vezes o calor tá muito intenso, você pode colocar um vinho branco estupidamente gelado. Eu acho que vai combinar, de repente até com um frango com ervas, uma coisinha. Sim. Então, essa é a história e na verdade, a história da Decanter com a vinificação própria, com os rótulos próprios, começa ele conversando com o Diego, que a gente entrevistou semana passada, falando dele procurando a Aurora para produzir rótulos próprios, no caso, primeiro a Boss, que depois, com a aquisição dessa vinícola, acabou indo para outros rótulos que também são bem celebrados. Além do Alvarinho, o que a Hermann produz lá na Serra do Sudeste? Você lembra? Sim, eu lembro. Eles têm rótulos de espumantes, certo? Que é o principal. Se você entrar aqui no site da Decanter, você vê todos os rótulos, mas grosso modo é espumantes. E dentro da categoria espumantes, você tem também ali o Alvarinho, que na verdade não é um espumante, mas o principal são espumantes. Uvas a partir do Chardonnay e do Pinot Noir. E você tem sim alguma coisa de Cabernet Sauvignon, assim como também outros produtos de Touriga Nacional. Lembrando que começou com uvas portuguesas. Então, Touriga Nacional é a uva emblemática de Portugal. O Cabernet Sauvignon, embora não seja uma uva portuguesa, é uma uva muito utilizada nos blends das vinícolas portuguesas. Essa é a história da Hermann. Agora a gente vai começar uma outra história paralela. E daí a gente vai falar da Angeben e da Chandon. O Angeben, eu não me lembro o primeiro nome dele, eu não sei se é Virgílio Angeben, mas é um nome italiano, mas o sobrenome é alemão. Austríaco, talvez. E ele foi o primeiro, ele e o Mário Gais foram os primeiros funcionários da Chandon no Brasil.
Então, isso que a gente vai falar... Shandong ainda na área produtiva, não na área de distribuição. Correto? Na área produtiva, eles se estabeleceram em 1973 em Garibaldi, inclusive foi a temática do episódio anterior, retrasado, né? Eles se instalaram e trouxeram mão de obra qualificada. E você trazer pessoas que... Com know-how, com estrutura de uma companhia gigantesca. Exato, e reconhecida como tal. Ele vai chancelar um terroir. Não só chancelar, mas trazer pessoal capacitado. Então, o Angeben era o responsável da área viticultura da Shandong e o Mário Geisel era responsável da vinificação da Shandong. E ambos... o Mário Geisel, inclusive, esteve na Hermann nos primeiros movimentos do senhor Adolar, e eles foram juntos para Encruzilhada do Sul, Hermann Pinheiro Machado, mas que Encruzilhada do Sul é o mesmo tipo de terroir, comprar terras para Shandong. Então, hoje, quase 50% de todas as uvas utilizadas para fazer os espumantes da Shandong vêm de Encruzilhada do Sul. Que eles produzem lá, mas vinificam na Serra Gaúcha. Na Serra, Garibaldi. Isso eu já vou falar, inclusive, sobre... Quando eu for contar todas as histórias, eu vou falar o que os unem. Então, a Shandong tem essa história lá. Depois, a Valduga comprou propriedades, tem uma propriedade gigante lá, em Encruzilhada. Mas o fato é que o Angeben, ele vinificava e ele tinha uma produção ali no Vale dos Vinhedos, ali perto do Mamadiema, não sei se você já foi ali, mas é uma vinícola geralmente que trabalha com porta fechada, que tudo é disputado à tapa, porque é uma produção muito pequena, porque hoje o Angeben, ele só vinifica com o que ele produz lá. E ele tinha sociedade com a família do Diego Bertolini, que é o sobrinho dele, com a que ele tinha comprado essa propriedade. Eles, em determinado momento, eles fazem uma cisão, e daí o Diego Bertolini monta a Manus, que é outra vinícola que a gente já vai falar. Mas por que eu estou falando então do Mário Geisel e do Angeben? Porque a Shandong começou a comprar terras lá, coisa inédita, não existe até hoje. A Shandong não tem terras fora da França. Eles têm parcerias, eles têm vinícolas, eles compram uvas de terceiros e vinificam. E hoje a Shandong ela faz tudo pelo método Charmat, que é o método de alta produtividade, né? E daí, junto com a Angeben, que daí a gente vai falar já da Manus, a gente tem a ida do Lídio Carraro para a região. Lídio Carraro é um produtor originário da Serra Gaúcha, que tem poucos hectares ali produtivos lá na Serra Gaúcha, do lado da Miolo, é vizinho da Miolo. E ele começou a ir lá sem nenhuma estrutura, morando em barracão. Até hoje eles moram em barracão. Assim, eles moram na Serra Gaúcha, mas quando eles vão para a Encruzilhada, eles dormem num barracão, com beliche, estrutura de dormitório de acampamento. E começou a fazer o projeto de vinificação. Hoje eles têm, a Lídio Carraro, ela tem 7 hectares de áreas produtivas, estão em experimento um 8º hectare. Mas e lá eles começaram a fazer um experimento a céu aberto. São 20 variedades de uva. É muito material. Para 6, 7 hectares ainda é... 7 hectares. Uma fertilidade e um resultado muito bom. Além dessas 20, eles têm mais 5 testes, varietais testes, que eles estão experimentando, para você ver a vantagem, a qualidade que tem esse solo e esse terroir. Porque quando a gente fala e daí a gente vai começar a cercar essa temática. Quando a gente fala de Serra do Sudeste, tem que considerar algumas coisas. Primeiro, é uma terra granítica muito antiga. Então, quanto mais antiga o solo, mais ele é permeável. Então, você tem ali raízes conseguindo atingir alta profundidade. Além disso... E vão buscar minérios, por isso, vinhos minerais tão... Se você tem uma boa drenagem, quanto mais antigo, melhor a drenagem também. Você não vai ficar acumulando água. E daí você combate a ação de fungos, de bactérias que gostam do ambiente úmido.
Então, e além disso, o terreno é formado por coxilhas, que são aquelas estruturas morfológicas arredondadas, que permite também a mecanização da colheita, né? E assim, inclusive do cultivo, né? E do tratamento. Então, e além disso, eles estão ali entre o paralelo 30 e 31, que é, segundo os manuais, a área ideal para cultivo de uvas vitiviníferas para o fim da produção de vinho. Meio que chovendo molhado, né? Uvas vitiviníferas. Então, é uma área que merece muito atenção. E arrisco eu dizer que é o futuro. Não só a Chandon viu qualidade nisso, Vinícola Hermann, que está entre os 5 maiores... Como Lídio Carraro, com a sua experiência. Lídio Carraro, que foi... e a história do Lídio Carraro, vamos contar a história do Lídio Carraro agora. Ele era um antigo produtor tradicional ali, família Carraro, tem Videiras Carraro, tem vários Carraro ali no Vale dos Vinhedos, né? Inclusive as famílias italianas casavam entre si, né? Então é todo mundo primo de todo mundo ali. Quem é Carraro é Valduga, quem é Valduga é Salton, quem é Salton é o tal nepotismo da Serra Gaúcha que o Diego falou, né? É Pisato também, que são as principais famílias, né? E ele, quando começou aquele movimento que a gente falou em história do Brasil, dos vinhos do Brasil, de a cooperativa não dar mais conta, o Lídio Carraro também resolveu vinificar e ele falou, vamos atrás de um novo território, vamos de espaço. Procurar mesmo, porque o Vale dos Vinhedos ali está consolidado. E não tem para onde crescer. Exatamente. Então eles falaram, precisamos de novos terroirs, a família estava crescendo, né? De repente eles não queriam ir para a campanha que já existia, porque era outra produção, eles foram procurar uma serra. Talvez, mas a questão ali assim, é o começo do 30, a campanha já está mais longe ainda, né? Eles moram em Bento Gonçalves, eles estão o enólogo, o Giovanni, ele está toda semana encruzilhado, ou seja, ele é um deslocamento de 4, 5 horas, né? Para dormir num ambiente bem frugal, né? E ali ele começou a fazer vários experimentos e o Lídio Carraro, ele tem uma questão diferente, eles não passam nada em barrica. A gente até vale a pena a gente falar sobre a vinificação dele, os vinhos dele, porque são vinhos super premiados, e os principais vinhos dele, o que ele produz no Vale dos Vinhedos é um rótulo chamado Corum, tá? Que são apenas as uvas que ele produz no Vale dos Vinhedos. Esse sim vai para barrica, né? Não, nada vai para barrica. Mas daí mesmo os tintos estruturados, nada vai para barrica. Nada. E ele tem essa questão porque se você ouvir a Dona Isabel Carraro, se tiver a oportunidade de ir até a Lídio Carraro, cuja sede no Vale dos Vinhedos, eles vão falar... E ver as outras entrevistas dela, falar, não passamos nada da barrica porque a barrica tira características da uva. Que eles querem manter. Então, assim, quando você embarrica um vinho, ele acaba perdendo a parte da essência do que é a uva e começa a ganhar a essência do que é o barril. Madeira. É uma visão. Se a pessoa tem um processo de vinificação completo e que consiga eliminar toxinas e etc., e saiba fazer o processo, ela tem razão. Muita gente coloca o vinho num barril para tirar e esconder imperfeições do vinho. E você sabe que quase todo o resto da produção, além desse rótulo Corum, é feito na Serra do Sudeste. E é um vinho dos mais premiados. Eles produzem Nebbiolo, produzem excelente Cabernet Sauvignon, que é uma uva de difícil maturação, né? Mas só que ali na Serra do Sudeste matura melhor. Então, é algo que merece muita atenção. E eles simplesmente têm vinhedos lá e trazem
em caminhão com suspensão a ar, em caixas, para não amassar a uva antes. Exato, para vinificar em Bento, assim como a Chandon, traz tudo para lá, assim como a Hermann. Mas tem já vinificação na região? Por enquanto nada. Só planta e manda para a serra. Tudo apenas plantação. Excelente terroir, por conta das características da insolação, incidência solar, por conta do solo, por conta da drenagem, por conta também do relevo, que além de não ter muitas sombras... Por o próprio inverno, acredito eu, um inverno estável. Sim, uma pluviometria melhor do que a Serra Gaúcha, que tá ali você acaba tendo chuvas orográficas de enfrentamento com a massa de ar subindo, porque está perto do mar, né? Ali, 300, 420 metros, não tem esse choque, ainda mais por ser um relevo de coxilhas, né? Não tem esse choque com a massa de ar em ascensão vindo do oceano para o continente. E acaba tendo uma questão da maritimidade também. E, por fim, a gente tem que contar a história da Manus. A Manus, ela nasceu da Angeben, né? Foram vinícolas que foram escolhidos pelo Angeben, que é tio dos Bertolini. É uma vinícola que é tocada por 3 irmãos, né? Que são os Bertolini, que compraram essa propriedade meio que no mesmo momento que a Chandon comprou as propriedades deles, né? Desenvolvem também um longo quadro de produção de uvas, né? Assim, mais de 20 uvas também, diversos testes também. Tanto o Lídio Carraro quanto a Manus estão na primazia desse desenvolvimento e estão colhendo grandes frutos. A Manus também tem rótulos super premiados. Então é algo que tem que ser muito observado, que é uma distinção do que está acontecendo no mercado brasileiro de vinhos. Tudo que é feito lá é vinificado na Serra Gaúcha. A Manus agora ela está montando uma vinícola lá. Então ela vai passar nos próximos, não sei se é no ano que vem ou no ano subsequente, ela vai passar a vinificar na Serra do Sudeste. A vinícola está sendo montada, mas atualmente eles estão vinificando ainda na Serra Gaúcha. Então você vê aí 4 grandes empresas: a Chandon, a Manus, a Hermann e o Lídio Carraro, produzindo e tendo propriedades lá, mas nada de vinificação na região. Vamos jogar um desafio, não sei se você vai saber. Quantos % do vinho gaúcho das uvas gaúchas viníferas são produzidas já na Serra do Sudeste? Esse número eu não sei. Mas pode chutar. Mas se eu fosse chutar, metade da produção da Chandon, já dá um volumezinho significativo. Quase toda a produção da Lídio Carraro, toda a produção da Manus e toda a produção da Hermann, eu vou arriscar que deve ser na casa dos 7%. E ainda a Valduga tem propriedade lá. E tem outras, e eu acho que o grande detalhe ali é que tem espaço ainda para crescer, né? Sim. A Serra Gaúcha já está tecnicamente toda tomada, né? Não tem mais... eu quero fazer um vinhedo lá. Não, você vai ter que comprar a terra que já existe. Lá não, lá ainda deve ter espaço. É que o movimento da Serra do Sudeste, eu vou usar uma palavra difícil, que não é contra a filosofia desse podcast, que é exógeno. É só explicar que tá tudo bem. É o que a gente vai fazer. A cultura do vinho na Serra do Sudeste é exógeno. O que é exógeno? Exógeno é aquele que não é endógeno. O que é endógeno? O que é exógeno? Endógeno é o movimento de dentro. Por exemplo, o café ele vem da Etiópia. Então, o café ele é endógeno na Etiópia e exógeno no Brasil, porque ele foi implantado aqui. Porém, ele se adaptou mais ao próprio Brasil do que na Etiópia. Exatamente. A borracha é endógena na Serra Amazônica e exógena na Indonésia, onde ela foi implantada e com muito sucesso, inclusive mais que no Brasil.
inclusive fazendo com sombra, enfim, não estamos aqui para falar de borracha. O que acontece? Do mesmo modo que teve os italianos e trouxeram as uvas para a Serra Gaúcha, e depois veio a Chandon e trouxe mais capital intelectual de produção de espumante, a mesma coisa eu acredito que vai acontecer na Serra do Sudeste. Porém, já com um know-how, uma qualidade técnica e um foco de mercado mais direcionado. Então, eles vão bater menos cabeça. Sim, além disso, o terreno é melhor. Você acaba tendo que formar mão de obra no local. As pessoas acabam se qualificando. As pessoas eventualmente têm alguma terrinha. E as pessoas eventualmente conseguem produzir as próprias uvas. Então você acha que daqui a pouco pequenos produtores que antigamente na Serra do Sudeste produziam milho, soja, vão migrar para uva para vender para... Você sabe que eu sou formado em economia, né? E economia tem um negócio chamado ponto de equilíbrio. E existe o lucro de equilíbrio. E quando você faz uma atividade que dá menos lucro que outra atividade, naturalmente o mercado, a mão invisível, vai fazer com que aquela atividade menos lucrativa vai deixar de ser praticada e a atividade que dá mais lucro vai ser mais praticada e vai fazer com que no longo prazo as taxas de lucro sejam niveladas. É claro que existem várias questões como conhecimento técnico, como restrição orçamentária e que vai fazer e impede que isso efetivamente aconteça. Mas inevitavelmente eu acredito sim, mesmo porque o mercado de vinhos ele é muito lucrativo. Se você vê como chegar... E puder investir em médio prazo, o cara não precisa... Posso ganhar daqui a 3 anos, não preciso ganhar esse ano. É mais longo. É algo que você não pode contar nos próximos 10 anos. Porque se você for pensar, você vai plantar uma videira, você vai começar a tirar a primeira safra daqui a 3 anos. E daí você vai verificar, tem que ter algum envelhecimento. Para ter um retorno. Mas eu acho que ainda para vender a uva, né? De repente, para vender essa uva... No primeiro momento você vende a uva, você tem que arranjar comprador, né? Agora, características específicas que a Serra do Sudeste deixaram nesse alvarinho. Olha, a primeira coisa é a maturação, né? Você consegue que as uvas amadureçam melhor. Sol, menos sombra, menos chuva. E um terroir mais propício para a produção de uva. Tanto é que, não sou eu que estou falando, Lídio Carraro, Manos, Chandon, um monte de gente muito especializada acha que é o melhor terroir do Brasil. Agora, eu provei alvarinho, já estou encantado pelo alvarinho da Serra do Sudeste. Que mais variedades vão surfar melhor lá, vão se adaptar, vão se sentir em casa lá? Olha, eu sou muito preconceituoso com Cabernet Sauvignon brasileiro. E vou te falar, se você toma o Cabernet Sauvignon do Lídio Carraro, e até não precisa nem ser o mais caro, é um negócio espetacular. É assim, potência, leveza, equilíbrio, é um sabor de fruta saboroso, uma coisa espetacular. Agora falando de mercado de ponta de gôndola. Esse vinho chega no consumidor, esse alvarinho, a quanto? No site da Decanter. Tô aqui no site da Decanter, R$81. É um vinho para ponta final, é muito barato. E o Cabernet do Carraro? Se não me engano, é 85. O Cabernet Sauvignon da Herma, que é excelente, a mesma região, é até mais ao sul, que pega mais incidência solar, é R$67 no site da Decanter. E eu acho que ainda tem desconto adicional de 10% na primeira... Então, todos os vinhos abaixo aí de 10, 15 dólares, 20 dólares. Sim, e o que existe, na verdade, é preconceito. Porque no mundo capitalista, quem é o rei é o mercado. Então, se as pessoas elas não conhecem, elas não valorizam, na verdade, elas não valorizam porque não conhecem, não vai pegar preço. E a partir do momento que as pessoas conhecem e comparam, é um tremendo custo-benefício. Então, eu imagino, Encruzilhada é uma cidade muito pequena, eu acho, se não me engano, tem 35 mil habitantes. Estamos falando a 200 quilômetros de Porto Alegre. Pinheiro Machado é um pouco mais ao sul,
próximo de Pelotas, etc. Então, são áreas que elas não têm uma grande concentração populacional próxima. São áreas assim, você vai para a Serra Gaúcha, vou passar frio na Serra Gaúcha, vou passar um chalezinho romântico lá na Serra Gaúcha. Então, a vocação turística dessas duas cidades ainda não se revelou. Mas, a partir do momento que você consegue ter um enriquecimento dessas regiões, você consegue aprofundar as raízes vitiviníferas dessa região, você consegue ter uma acumulação de capital dos locais também, e eles conseguem reinvestir em vinícolas próprios e até a Manos, que é super louvável o fato deles começarem a pensar em montar uma vinícola para vinificar na própria Serra do Sudeste. Você acaba começando a criar centros de atração para você começar a trazer o turista e começar a fazer, a melhorar a estrutura hoteleira, melhorar a estrutura de restaurantes para receber o turista e desenvolver a região. Então você acredita que daqui a um tempo já vai ter vinho vinificado lá na Serra do Sudeste? Sim, daqui a 2 anos a Mano já vai fazer esse movimento. E acaba que tenha uma, já começa a fazer. Porque eu vou te falar o exemplo da Guatambu, por exemplo, da Campanha Gaúcha, que é longe, é muito longe. É 400 quilômetros. Uruguai. De Porto Alegre. É quase Uruguai. E eles fazem uns eventos de fogo de chão com hospedagem, que é um negócio espetacular. Ou seja, se você criar a atração, se você fizer um mínimo de estrutura hoteleira, durma na vinícola, ainda mais uma área com super céu estrelado, porque você tem que ter as vantagens de você não ter a conurbação urbana ao redor. Que daí você vai ter noites límpidas, sem barulho, sem luminosidade, noites estreladas. Meu Deus do céu, o que você vai lembrar muito mais de uma noite dessa, de uma noite que você passa no Hotel 5 Estrelas em São Paulo. Perfeito, excelente, excelente. Agora vamos lá. A gente falou do Alvarinho, falou do Cabernet e das uvas para espumante. Sim. Que mais uvas, o que mais vai acontecer, na sua opinião, na Serra do Sudeste que merece a nossa atenção? Olha, você sabe que o Lídio Carraro, ele foi a vinícola escolhida na Copa do Mundo e nas Olimpíadas para ser o vinho utilizado na área VIP. Além disso, a Lídio Carraro, ela foi também a primeira vinícola brasileira a ser comercializada no free shop. Os rótulos são super premiados. A Manos é uma das mais premiadas. Eu arrisco dizer, quem não toma Manos e não toma Lídio Carraro e não toma Hermann, não sabe o que está acontecendo no mercado. Não sabe o que é o melhor da expressão do vinho brasileiro. E antes de falar mal de vinho brasileiro, ele tem que tomar isso, saber da pontuação, que são as mais elevadas, pontuação da Manos, do Lídio Carraro, principalmente, James Sunk, as pontuações mais elevadas do vinho brasileiro nas certificadoras internacionais em termos de vinho. Em termos de espumante, você tem que lembrar que temos HAs. Então, tem que tomar, tem que experimentar, tem que tirar o preconceito e para a gente acreditar no Brasil, porque enquanto a gente acreditar só nos outros, a gente vai simplesmente desenvolver os outros. Se você nunca acredita nos seus próprios talentos, nas suas peculiaridades, você acaba sendo um eterno discípulo do que Nelson Rodrigues falava. Você vai ser síndrome de vira-lata. Então você tem que ser genuíno, você tem que acreditar que é possível, ainda mais se você é uma pessoa que gosta de seguir manuais. Estamos dentro dos paralelos que o manual do vinho, para a produção. O manual do vinho fala que é o correto. Então vale a pena você conferir e espero um dia em breve ir para Encruzilhada, ir para Pinheiro Machado e ir numa vinícola e tomar algo vinificado lá. Acredito que vai ser a Manos, mas futuramente a gente também vai gravar da Campanha Gaúcha, mas antes de gravar da Campanha da Gaúcha, eu tô a fim de ir experimentar aquele fogo de chão lá, e daí trazer fotos pra gente. Antes de experimentar o fogo de chão, eu vou falar pra galera compartilhar esse podcast
nas redes sociais, nos seguir no YouTube, no Instagram Spotify, YouTube, Apple Podcast e Amazon Prime. e prove vinho. Eu acho que o mais importante de a gente falar de vinho é o seguinte: não tenha medo de ousar, de provar e de ter opinião, né? Sim. E inclusive, dos mesmos assuntos, o mundo tá cheio. E o mercado do vinho, você começa a gostar de vinho. Daí você toma um Malbec, daí você toma um Taná, daí você toma um Cabernet chileno, e daí você toma um Toscano, e daí você toma um Chianti, você toma um Nebbiolo. Tem um momento que acabaram os finais de semana. E daí você vai tomar o quê? Você vai contar Um varinho brasileiro. Repetir. Não, você tem que experimentar uvas diferentes, você tem que experimentar terroirs diferentes, você tem que ver histórias diferentes. O ponto interessante do vinho é diferente das mulheres, o vinho não tem ciúme do outro, né? Você pode beber beber outro, não fica com ciúme. Você volta pra cá, vinícola que tem a controvérsia. Você pode voltar. Já não dá pra fazer isso na nossa vida normal, né? Então o vinho não tem ciúme, vamos provar todos, né? É isso aí. Chefe, eu acho que o que a gente tinha pra falar desse episódio é isso. Eu acho que a Serra do Sudeste ele merece um episódio específico, porque poucas pessoas falam. Eu acho que pode ser uma referência para o futuro esse podcast, porque mais pessoas vão ouvir esse podcast, mais pessoas do mundo provar o vinho da especializado e vão provar esses 4 rótulos e tem mais gente que produz lá, como a Valduga, tem territórios lá. E a gente tem que sempre conseguir trazer novidades para as pessoas que estão acostumadas a tomar sempre as mesmas coisas. Então, um brinde ao vinho, um brinde à Serra do Sudeste e ao vinho brasileiro. É isso aí.